dia, meus amores! Que saudade que eu tava de vocês! E vocês, curtiram muito o recesso? É necessário, né? É necessário a gente fazer uma pausa, começar a ver outras coisas, a curtir um pouco a família. E agora, ó, respirar fundo e dar início ao nosso terceiro período. Então, nesse terceiro período, pessoal, a gente vai começar vendo um conteúdo bem bacana, que são as frações. Um conteúdo que vocês já viram muito no Fundamental 1, e a gente agora vai dar início e aprofundar um pouco mais agora no Fundamental 2. Tá bom? Então, a gente inicia hoje o nosso terceiro período e eu preciso contar com vocês, do mesmo jeito que vocês precisam contar comigo, tá bom? Então, vamos dar início à nossa primeira aula gravada do período. Vamos lá? Então, eu começo diminuindo um pouquinho aqui a professora, colocando ela aqui pro ladinho. Pronto. Para que a gente possa ver os nossos slides. Então, olha só, como eu falei, a gente começa a ver hoje a simplificação de fração. E aí você vai pensar, como assim eu vou simplificar uma fração? O que a gente vai fazer com essa fração? Como que eu vou transformar? Então, é tudo isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, olha só, nós iremos escrever a fração de uma forma mais simples. Por exemplo, aqui eu tenho 15 25avos. A gente sabe que é dessa forma que a gente lê uma fração, onde 15 é o nosso numerador e 25 é o nosso denominador. E aí eu posso afirmar para vocês que 15 25avos pode ser escrito de uma forma mais simples, como 3 quintos. Professor, o que aconteceu do 15 para o 3 e do 25 para o 5? Vamos pegar aqui, ó. Já estava com saudade. E agora, o que a gente vai perceber? Olha só, com 15, se eu pegar o 15 e eu... Deixa eu pegar meu óculos. Agora sim. Se eu pegar o 15 e dividir por 5... Se eu pegar o 15 e dividir por 5... 15 dividido por 5, eu obtenho 3. E se eu pegar o 25 e também dividir por 5, eu obtenho 5. Então, o que eu fiz com a minha fração? Eu peguei a fração 15 25avos, dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número, que no caso aqui foi 5, e eu obtive 3 quintos. A gente simplificou essa fração. A mesma coisa a gente pode fazer com 3 sextos. 3 sextos, o que acontece com 3 sextos? Que ele vira 1/2. Opa, eu posso pegar esse 3, eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Não esqueça, se eu dividir o numerador por 3, o denominador tem que ser dividido pelo mesmo número. Então, eu também vou dividir o denominador por 3, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Ou seja, 3 sextos equivale, é a mesma coisa que dizer 1/2. O que eu fiz? Eu simplifiquei essa fração. Atenção, para que a gente possa simplificar essa fração, o numerador e o denominador, eles precisam ser divididos, olha aqui, ó, pelo mesmo número. Na primeira, a gente dividiu por 5 e na segunda, a gente dividiu por 3. Dividiu o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí eu obtenho, então, uma fração mais simples, uma fração menor, mas que é equivalente à fração anterior. Então, olha só, vamos seguir aqui, que a gente tem muita coisa para ver. Olha só, é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador, para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Não foi exatamente o que a gente fez anteriormente? Olha só, o que a gente tinha feito? Eu tinha pego o 15 e o 25 dividido por 5 e eu obtive, então,
3/5. Eu simplifiquei essa fração, coloquei uma fração, então, mais simples, que é 3/5, que é equivalente a 15/25. Olha só como dá total entendimento a essa frase que a gente leu agora. É uma operação que não muda o valor da fração, não mudou, elas são equivalentes, elas são iguais. Porém, ó, eu altero o numerador e o denominador para que a fração seja escrita de uma forma mais simples, tudo bem? Então, olha só. Vamos lá. Como podemos, então, fazer essa simplificação? Olha só. Isso deve ser feito dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro maior que 1. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Isso não é simplificação de fração. Eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. E esse número tem que ser, né, diferente de 1, porque a gente sabe que dividir por 1, eu vou conseguir dividir qualquer número por 1 e vai dar ele mesmo. Então, ó, quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples possível. O que essa frase quer dizer? Que a gente vai simplificando, a gente vai fazendo essas divisões, até chegar no momento que a gente não consegue mais fazer essa divisão. Quando isso ocorrer, é porque ela chegou na sua forma irredutível, que é a forma mais simples possível. Eu não consigo reduzir mais essa fração. Então, eu vou parar nesse momento. Olha só, vamos ver um exemplo. Vamos simplificar a fração abaixo. Eu tenho aqui, ó, 4/8. Aí eu vou, ó, consulto a minha calculadora mental. 4/8. Eu consigo dividir o número 4 e o número 8 por qual número ao mesmo tempo? Aí eu chego à conclusão, bom, se os dois números são pares, eu consigo dividir, então, por 2. 4 dividido por 2, eu obtenho 2. E 8 dividido por 2, eu obtenho 4. Eu simplifiquei já a fração. Ó, a fração 4/8 simplificada pode ser 2/4? Sim, pode ser 2/4. Professora, mas eu ainda consigo simplificar mais ainda essa fração. Vamos lá? Então, eu tenho, ó, 2/4, eu posso dividir por 2, e o 4 também posso dividir por 2. Eu vou obter, então, 1/2. Atenção, eu agora tenho a fração 1/2. Tem algum número que eu consigo dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não consigo. Então, essa fração aqui, ó, essa fração 1/2, ela, então, é uma fração irredutível. Ela já chegou na sua forma mais simples possível. E a gente conclui que 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Essas três frações são frações, olha lá, equivalentes. O que a palavra equivalente traz para a gente? Elas se equivalem, elas são iguais. Então, eu tenho 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. São frações equivalentes. Como que a gente obteve essas frações? Fazendo a simplificação de todas elas. Olha só, deixa eu apagar aqui, que ficou o círculo. Pronto. Olha só, o que a gente tem, ó? Eu tenho 1/2, 2/4 e 4/8. Aqui, pessoal, eu peguei o mesmo inteiro, tá vendo? Que a tirinha inicial, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira fração, elas são do mesmo tamanho. Qual é a diferença aqui? Lembra que o meu denominador, ele me diz em quantas partes eu vou dividir o meu todo, o meu inteiro. Então, aqui, na primeira fração, 1/2, ele pede para eu dividir o meu inteiro em 2 partes. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o meu retângulo aqui, ó, a minha tirinha, e dividi em 2 partes. O meu numerador, ele me diz qual é a parte que eu quero. Qual é a parte que eu quero? Eu quero a primeira parte. Então, eu peguei a primeira parte. Isso aqui, esse desenho, equivale a essa fração, 1/2. Aí, agora, vamos para esse segundo desenho, para essa segunda fração, 2/4.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo retângulo e eu vou dividir em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, eu peguei 2 partes, então equivale a 2 quartos. E 4 oitavos? Eu agora dividi o meu inteiro em 8 partes iguais, e dessas 8 partes eu peguei quantas? Eu peguei 4 partes. Você percebe que tanto 1/2 quanto 2 quartos, como 4 oitavos, ele parou exatamente no mesmo ponto. Por quê? Porque essas frações, elas são equivalentes. A prova que elas são equivalentes é que a parte pintada é exatamente a mesma. Então, o que a gente pode colocar? São aparentemente diferentes, mas apresentam o mesmo resultado, porque elas são frações o quê? Elas são frações equivalentes. Olha só, 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a 1/2. Observe que a fração 1/2 não pode ser mais simplificada. Como é que eu vou chegar a essa conclusão? Você vai pensar com o número 1 e o número 2. Qual é o número que eu consigo dividir o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo? Tem algum número que eu consigo dividir 1 e 2 ao mesmo tempo? Não. Então, ela está na forma mais simples. Quando ela está numa forma mais simples, a gente chama essa fração de fração irredutível. Ou seja, eu não consigo mais fazer essa redução. Agora, olha só, vamos fazer alguns exemplos aqui juntos. Vamos simplificar as frações abaixo. Eu tenho 9 e eu tenho 12. Como é que eu faço a leitura dessa fração? 9 12avos, não é mesmo? Então, olha só, o que a gente vai pensar? Qual é o número que eu consigo dividir o 9 e o 12 ao mesmo tempo? Consulto a minha calculadora mental e eu chego à conclusão que 9 eu posso dividir por 3 e que 12 eu também posso dividir por 3. Vamos fazer essa divisão? Deixa eu colocar aqui, então, a nossa barrinha. Colocar aqui um lindo e maravilhoso igual, porque elas serão equivalentes, então elas são iguais. E agora eu vou fazer minha divisão. Quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é 3. E quanto é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. A que fração que eu cheguei? Eu cheguei a 3 quartos. Tem algum número que eu consigo dividir o 3 e o 4 ao mesmo tempo? Não tem. Né? O 3 vai ser um número primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 4 não vai ser divisível por 3, porque ele é um número par, né? Então, automaticamente, essa fração que a gente acabou de encontrar aqui, já é uma fração irredutível. E além dela ser uma fração irredutível, ela é uma fração que é igual a 9 dozeavos. Tudo bem? Então, 9 dozeavos é igual a 3 quartos. Qual é o nome quando a gente fala que as frações são que as frações são iguais, equivalentes? Já dei a dica, né? Então, eu falo que 9 dozeavos e 3 quartos são duas frações equivalentes. Tudo bem? E, professor, agora eu tenho 5 sétimos, né? Não é dessa forma que a gente faz a leitura? 5 sétimos, 5 é o numerador e 7 é o denominador. Opa, temos um pequeno problema. 5 e 7 são números o quê? São números primos. 5 e 7 são números primos. Lembra qual é o conceito de números primos? Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou seja, eu vou conseguir reduzir 5 sétimos? Não vou conseguir reduzir 5 sétimos. Por quê? Porque são dois números primos. Então, essa fração, ela já se encontra na forma irredutível. Tudo bem? Não consigo reduzir mais essa fração. Agora, olha essa daqui, 24 32avos. Opa, eu tenho dois números pares. Então, quando eu tiver números pares, de cara, eu já sei que eu irei conseguir
dividir por 2, certo? Certo! Aí aqui eu vou colocar o nosso sinalzinho de igual e vamos encontrar qual vai ser a fração equivalente. Quem é equivalente a 24/32? Vamos lá? Ó, se eu pegar 24 e dividir por 2, eu obtenho 12. Se eu pegar 32 e dividir por 2, eu obtenho 16, não é isso? E agora, 12/16. Essa fração, ela já é uma fração equivalente a 24/32. Só que eu consigo reduzir ainda mais. Eu consigo dividir ainda mais essa fração. Eu consigo dividir por qual número? Ah, professora, você consegue dividir por 2. Então, vamos lá ver como é que vai ficar? Ó, vou dividir por 2 novamente. E eu vou obter aqui... Ó, vamos colocar aqui a barrinha da fração, né? Que vai indicar, então, aí a nossa divisão. E eu vou agora dividir. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. E quanto que é 16 dividido por 2? Cadê? Aqui. 16 dividido por 2 deu 8. Então, 6/8 também é uma fração equivalente a 12/16, que também é uma fração equivalente a 24/32. Parei por aí, professora? Não, porque 6 e 8 eu ainda consigo simplificar. Eu ainda consigo dividir por quanto? Consigo dividir ainda, ó, vou dividir por 2 e aqui novamente dividir por 2. Vamos colocar a nossa barrinha aqui. E agora vai ficar 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, 4. Eu obtenho 3/4. Tem algum número que eu consiga dividir o 3 e o 4 ao mesmo tempo? Não! Ou seja, chegamos então a 3/4. Afirmamos que esse 3/4 é uma fração irredutível, pois a gente não consegue simplificar mais ainda, né, essa fração. E quais são as frações equivalentes? Ó, 24/32 é equivalente a 12/16, que é equivalente a 6/8, que é equivalente a 3/4. Então, aqui eu tenho frações que são equivalentes, e simplificando essa fração 24/32, eu obtenho quem? Olha lá. Simplificando 24/32, eu obtenho essa fração aqui, que é 3/4. Eu simplifico essa fração ao máximo possível. Tudo bem? Meus amores, espero ter ajudado vocês. Espero realmente que vocês tenham entendido, mas a gente tem ainda muita coisa pela frente. Tem a nossa aula para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas. Então, não esqueçam, organize todo o seu caderno, separe o seu caderno terceiro período, faça todas as anotações, organize bonitinho e tire suas dúvidas na nossa aula, tá bom? Beijo muito grande para vocês. Bom estar de volta. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.